Você sabia que a morte de José do Egito esconde um segredo fascinante? Algo que poucos personagens bíblicos tiveram a chance de viver e experimentar, mas que se tornou crucial não apenas para a história de sua vida, mas também para a história do povo de Israel. Algo que poucas pessoas sabem é o que aconteceu com o corpo de José após sua morte. E, por trás disso, há um mistério profundo que conecta o final de sua vida à continuação da jornada de um povo inteiro. José, filho de Jacó e Raquel, foi um homem de fé, coragem e sabedoria. Sua trajetória é marcada por desafios, traições e superações. Mas o que poucos sabem é que ele não apenas morreu como um governante importante do Egito, mas também foi mumificado, embalado, e seu corpo ficou preservado por centenas de anos. Mas por que, exatamente, o corpo de José precisaria ser transportado por séculos? Qual o significado desse gesto e o impacto de suas últimas palavras? Neste vídeo, vamos revelar os detalhes não apenas da sua morte, mas também do que aconteceu depois e o que isso significou para a história do povo de Israel. Imagine por um momento a cena. Um homem que passou por tantas provações, que teve uma vida marcada por desconfiança, rejeição e traição, mas que no final teve a oportunidade de deixar uma marca eterna na história. José, com sua fé inabalável, não pensou apenas em seu fim. Ele sabia que sua morte não seria o fim de sua história, mas um ponto de transição crucial para a vida de sua família e seu povo. Ele sabia que as promessas feitas a seus antepassados não terminariam com ele. Pelo contrário, ele se tornou um símbolo de perseverança, fé e confiança em Deus. O que ele fez após sua morte e o pedido que ele fez com suas últimas palavras, um pedido que reverberou por séculos, pode ser o grande segredo que muitos ainda desconhecem. E isso, meus amigos, é o que vamos explorar neste vídeo. Vamos compreender não apenas o que aconteceu com o corpo de José, mas também o que essas ações nos ensinam sobre fé, sobre a continuidade do plano de Deus e sobre a confiança em algo maior, algo que vai além da nossa própria existência. José era o filho preferido de Jacó e Raquel, e desde jovem, ele foi marcado por algo que muitos não compreendiam: seus sonhos. Ele teve sonhos em que se via como líder, com seus irmãos e até seu pai se prostrando diante dele. Esses sonhos não eram apenas fantasia. Eles tinham um significado profundo, algo que José não sabia explicar completamente na época. Mas, em uma família marcada por intrigas e rivalidades, esses sonhos eram vistos como uma afronta, uma afirmação, de que José tinha algo que os outros não tinham, algo que seus irmãos não podiam aceitar. O favoritismo de Jacó por José causou grandes ciúmes. A relação entre José e seus irmãos estava se tornando insustentável, até que um dia, em um momento de raiva e inveja, seus irmãos decidiram agir. Eles o venderam a uma caravana de mercadores ismaelitas, separando-o de sua família para sempre. Essa traição foi uma virada importante não apenas na vida de José, mas também no futuro de todo o povo de Israel. O destino de José foi, então, selado no Egito, onde ele foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Ali, José iniciou uma nova fase de sua vida. A Bíblia descreve José como um homem que prosperava em tudo o que fazia. Ele conquistou a confiança de seu mestre, sendo respeitado pela sua habilidade e caráter. Sua fé em Deus e sua integridade foram evidentes, mesmo em um país estrangeiro e distante de sua família. Mas José enfrentaria novas provações. A esposa de Potifar, atraída por sua beleza e caráter, tentou seduzi-lo. Ele, fiel ao seu mestre e a Deus, rejeitou suas investidas. Isso, no entanto, gerou uma falsa acusação contra José, que foi jogado na prisão. A vida de José parecia ter sido virada de cabeça para baixo, mas ele nunca perdeu sua fé e sua integridade. Mesmo na prisão,
José continuava a se destacar por sua habilidade em interpretar sonhos. Essa habilidade em interpretar sonhos se tornaria a chave para a sua ascensão no Egito. Um evento crucial estava por vir, e seria a oportunidade de José mudar o destino do Egito e, por fim, o destino de sua própria família. A trajetória de José no Egito estava apenas começando. Depois de ser injustamente lançado na prisão, ele permaneceu firme em sua fé e continuou a se destacar por sua habilidade em interpretar sonhos. Essa habilidade, que parecia uma simples curiosidade, se revelou crucial para a sua ascensão. Foi durante seu tempo na prisão que ele teve o primeiro vislumbre de seu futuro grandioso. 2 presos importantes, o copeiro e o padeiro do faraó, foram encarcerados juntamente com José. Ambos tiveram sonhos perturbadores que não conseguiam entender. José, com sua capacidade divina de interpretação, ofereceu sua ajuda e, após ouvir os sonhos, deu-lhes explicações claras. Para o copeiro, ele previu uma restauração ao seu posto, enquanto para o padeiro, José anunciou uma morte iminente. As previsões de José se cumpriram, mas o copeiro, que teve sua sorte restaurada, se esqueceu de José, não cumprindo a promessa de ajudá-lo a sair da prisão. Os anos se passaram, mas José nunca perdeu a fé. A vida na prisão, apesar de difícil, foi uma preparação para o que viria a seguir. O momento de mudança finalmente chegou, quando o faraó teve um sonho que ninguém no seu reino conseguia interpretar. O sonho do faraó, repleto de vacas gordas e magras, grãos abundantes e com fome, foi enigmático. Foi nesse momento que o copeiro se lembrou de José e sua habilidade. José foi imediatamente chamado ao palácio para interpretar o sonho do faraó. José, com sabedoria divina, explicou que o sonho significava 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome devastadora. Ele sugeriu ao faraó que armazenasse grãos durante os anos de abundância para sobreviver à grande escassez que se aproximava. O faraó, impressionado com a clareza e sabedoria de José, reconheceu a habilidade excepcional do homem que havia sido prisioneiro. Ele não apenas o libertou, mas o nomeou governador de todo o Egito, colocando-o no controle de todo o suprimento de alimentos do reino. José passou de prisioneiro a uma das figuras mais poderosas do Egito, responsável por garantir que o país sobrevivesse à fome. Sua ascensão foi meteórica, mas também fundamentada em sua fé constante, integridade e habilidades excepcionais. Sob sua liderança, o Egito prosperou durante os anos de fome, e a nação se preparou para enfrentar a crise com a segurança de ter os recursos necessários para sobreviver. A história de José, embora repleta de vitórias e conquistas, não seria completa sem o momento de redenção e perdão que, em última análise, refletiu sua fé inabalável e caráter cristão. Quando a fome atingiu não só o Egito, mas também a terra de Canaã, a família de Jacó foi forçada a ir ao Egito em busca de comida. Foi nesse momento que, sem saber, os irmãos de José, aqueles que o haviam vendido como escravo muitos anos antes, chegaram à sua presença. José, agora um homem de alta posição, governante de fato no Egito, os reconheceu imediatamente. Mas eles não o reconheceram. Ele estava agora trajado como um egípcio de alta classe, com autoridade sobre os que estavam à sua frente, mas, mais importante, ele havia mudado de uma forma que seus irmãos não podiam prever. No entanto, José não os revelou de imediato. E em um ato que certamente gerou tensão e até mesmo angústia, ele testou seus irmãos. José os fez passar por várias situações desafiadoras, criando momentos de apreensão para ver como eles reagiriam, se ainda manteriam o mesmo comportamento de quando o haviam vendido. Mas, ao invés de vingança, ele foi tomado por um profundo desejo de restaurar o relacionamento quebrado com eles, refletindo em cada uma de suas ações a fé que sempre o guiou. Ele queria saber se seus irmãos haviam mudado,
se arrependeriam de suas ações. Foi quando José viu que o coração de seus irmãos havia se transformado, que ele revelou sua verdadeira identidade. Em um momento de emoção e liberação, ele revelou que era o irmão que eles haviam vendido anos atrás. O choque foi imenso. Seus irmãos ficaram atônitos, apavorados, com medo da vingança que poderia se seguir. Porém, José, com um coração generoso e cheio de fé, não os reprovou nem cobrou deles o mal que haviam feito. Pelo contrário, ele os perdoou. José, em suas palavras, revelou algo fundamental. Embora vocês tenham agido com maldade, Deus usou isso para o bem, para salvar vidas, para preservar a linhagem de nosso pai. Ele entendeu que, apesar do mal feito por seus irmãos, havia um plano divino por trás de tudo. Ele não apenas os perdoou, mas reconheceu que sua vida, seus desafios, suas vitórias e até suas perdas estavam sob o controle soberano de Deus. Esse ato de perdão, de restaurar os laços familiares quebrados, foi uma das demonstrações mais claras de fé e misericórdia. José não se deixou consumir pela amargura ou desejo de vingança. Em vez disso, ele demonstrou que a verdadeira grandeza vem da capacidade de perdoar e de ver além das falhas humanas, confiando no plano de Deus para todas as coisas. José, agora já um homem idoso, teve o privilégio de viver uma vida próspera, rodeado por sua família, com respeito do faraó e do povo egípcio. Porém, apesar de toda a sua posição de honra, ele nunca se esqueceu do plano divino que Deus tinha para ele e para seu povo. Sua vida foi marcada por fé inabalável e compromisso com as promessas de Deus, algo que ele transmitiu até os seus últimos dias. Quando seus dias chegaram ao fim, José, com plena consciência de que estava prestes a morrer, convocou seus irmãos. Ele queria, mais uma vez, reafirmar sua fé e transmitir uma mensagem importante que reverberaria por gerações. Mesmo diante da morte, ele não olhava para o fim de sua vida com tristeza, mas com esperança, porque sabia que o plano de Deus para seu povo continuaria. José fez uma petição com uma convicção tão forte que seus irmãos, ao ouvi-la, poderiam ter se sentido surpresos, mas sabiam que ele não estava falando de algo simples. Ele pediu que, quando Deus visitasse o povo de Israel para libertá-lo do Egito, seus ossos fossem levados para a terra prometida. Não era apenas um desejo de ser enterrado em Canaã. Era uma profecia sobre a libertação futura do povo de Israel. Esse pedido foi mais do que um simples desejo pessoal. José estava afirmando sua fé no cumprimento das promessas de Deus, apesar de não saber como e quando isso ocorreria. Sua confiança estava em algo muito maior do que sua vida ou sua morte. Ele confiava que Deus cumpriria sua promessa de levar os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó de volta para a terra prometida, Canaã. Ele acreditava que Deus iria libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, mesmo que isso acontecesse muitas gerações depois. José sabia que, apesar de ser um homem de grande posição, no Egito, seu verdadeiro legado não estava na terra onde ele havia vivido e prosperado, mas na promessa de Deus para seu povo. Ele acreditava firmemente que sua morte não significava o fim do propósito divino para sua família, mas apenas o início de uma nova fase, quando Deus cumpriria suas promessas de libertação e restauração. Essas palavras não foram ditas de maneira superficial, mas com uma fé que transcendia o tempo. José estava mais preocupado com o futuro de seu povo do que com sua própria vida ou morte. Ele sabia que sua confiança nas promessas de Deus era o que realmente sustentava a história do povo de Israel. E sua profecia seria cumprida muitos anos depois, com Moisés liderando o povo à libertação. Após a morte de José, o impacto de sua vida e suas últimas palavras ressoaram profundamente entre sua família e o povo de Israel. No entanto, o que aconteceria com seu corpo era igualmente significativo, não apenas do ponto de vista físico,
mas também espiritual. José, sendo um homem de alta posição no Egito, recebeu uma honraria rara, reservada a figuras de grande prestígio. Ele foi embalsamado de acordo com as práticas funerárias egípcias. O embalsamamento na cultura egípcia não era apenas um procedimento para preservar o corpo. Era uma prática espiritual profunda, com a crença de que o corpo precisava ser preservado intacto para garantir que a alma do falecido pudesse continuar sua existência no além. Esse ritual envolvia uma série de passos meticulosos: a remoção dos órgãos internos, a desidratação do corpo com natrão, um sal especial e o tratamento com resinas e óleos aromáticos. O objetivo era evitar a decomposição, assegurando que o corpo estivesse preservado para a vida após a morte. Embora José fosse um israelita, sua posição no Egito, como segundo homem mais poderoso no reino, justificou que ele fosse tratado com grande reverência pelos egípcios. Este embalsamamento não foi apenas uma homenagem à sua posição de destaque no Egito, mas também um símbolo da relação entre os egípcios e os israelitas. José, apesar de ser estrangeiro, gozava de uma posição elevada, algo que poucos outros não egípcios poderiam sequer sonhar em alcançar. No entanto, o significado espiritual do embalsamamento de José vai além das práticas egípcias. Ao ser embalsamado e colocado em um sarcófago, José, de certo modo, se tornou um símbolo da continuidade da fé de seu povo. Sua morte e o respeito que os egípcios demonstraram a ele não significaram o fim, mas sim a transição para o cumprimento de uma promessa de Deus. O corpo de José, preservado como um ato de reverência, representava a continuidade da história de Israel e a esperança no cumprimento das promessas divinas. Quando José pediu que seus ossos fossem levados para Canaã, ele não estava apenas planejando seu sepultamento, mas estava, na verdade, deixando um legado de fé e confiança em Deus. Mesmo após sua morte, sua fé de que Deus cumpriria sua promessa de libertação foi refletida no pedido de que seus ossos fossem levados à terra prometida. Assim, o embalsamamento de José, mais do que um ritual egípcio, se tornou uma forma simbólica de assegurar que, apesar de sua morte, o plano de Deus para o povo de Israel continuaria. A sua fé, preservada, assim como seu corpo, estava destinada a ser parte do grande desígnio divino para a libertação do povo de Deus. A morte de José do Egito, embora um evento trágico, não é o fim de sua história. Ao contrário, ela marca o início de um novo ciclo para o povo de Israel. Sua vida e morte nos deixam ensinamentos poderosos sobre fé, perseverança e a confiança nas promessas divinas, elementos que podem ser aplicados diretamente em nossa vida cotidiana. José foi um homem que enfrentou imensas dificuldades, desde a traição de seus próprios irmãos até ser falsamente acusado e preso. No entanto, ele manteve sua integridade e sua fé inabalável em Deus, confiando que, apesar das adversidades, Deus tinha um plano para sua vida. Ao longo de sua jornada, José nos ensina que a fidelidade a Deus não depende das circunstâncias externas, mas da nossa confiança em suas promessas. Quando ele foi injustiçado, vendido como escravo e depois preso, ele poderia ter se rebelado, perdido a fé ou se entregado ao desespero. Mas, em vez disso, ele continuou a confiar em Deus e se destacou por sua habilidade e sabedoria, que, por fim, o levaram a ser um dos homens mais poderosos do Egito. A atitude de perdão de José para com seus irmãos é um dos maiores exemplos de fé prática. Quando seus irmãos o procuraram, com medo da retaliação por terem o vendido, José não usou sua posição para se vingar, mas os perdoou, reconhecendo que tudo o que aconteceu foi parte do plano divino para o bem de todos. A verdadeira grandeza, como ele mostrou, está na capacidade de perdoar, de olhar além das falhas dos outros e reconhecer a soberania de Deus em todas as situações. Além disso,
O pedido de José para que seus ossos fossem levados para Canaã, quando o povo de Israel fosse libertado, nos lembra da importância de manter a fé no futuro, mesmo quando ele não pode ser visto diretamente. José sabia que sua morte não significaria o fim de sua história, mas uma transição para o cumprimento das promessas de Deus para seu povo. Sua confiança no futuro e a certeza de que Deus cumpriria suas promessas, mesmo após sua morte, são um exemplo poderoso para nós. Em nossas próprias vidas, podemos aplicar as lições de José ao enfrentar dificuldades e incertezas. Podemos aprender a manter nossa fé inabalável, a perdoar aqueles que nos feriram e a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando os caminhos parecem incertos. A história de José nos ensina que, assim como ele, nossa fé deve estar firmada, não nas circunstâncias que nos cercam, mas na certeza de que Deus tem um plano maior para cada um de nós. A história de José do Egito é, sem dúvida, uma das mais poderosas lições de fé, perseverança e confiança nas promessas de Deus. Sua vida, marcada por traições, injustiças e desafios imensuráveis, é um exemplo de como, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos confiar que Deus tem um plano maior para nós. A maneira como ele lidou com suas adversidades, com seu perdão e com sua visão de futuro é uma inspiração não apenas para os tempos bíblicos, mas também para os dias atuais, quando enfrentamos nossas próprias dificuldades e desafios. Assim como José, podemos aprender a manter nossa fé inabalável mesmo quando as coisas não saem como planejado. Podemos, como ele, olhar para nossas lutas e acreditar que Deus está conosco em todas as situações, guiando-nos em direção ao seu plano perfeito. A história de José é um lembrete de que, mesmo quando enfrentamos a traição, a dor ou a perda, Deus está trabalhando em nosso favor e tem um propósito para nossas vidas, algo que vai além do que podemos entender naquele momento. José não apenas viveu uma vida de integridade e fé, mas também deixou um legado duradouro, mostrando-nos que a verdadeira grandeza está em viver de acordo com os princípios divinos, em perdoar, em confiar no plano de Deus e em esperar, com paciência e esperança, pelo cumprimento das promessas. Ele nos ensina que a morte não é o fim, mas uma transição para algo maior, e que, assim como ele confiou que Deus libertaria seu povo do Egito, podemos confiar que Deus sempre cumprirá suas promessas para nós. Agora, gostaríamos de saber, de você, como você tem lidado com os desafios em sua vida? Tem mantido a fé, assim como José fez? Deixe nos comentários sua reflexão sobre a história de José e como ela pode ser aplicada em sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares que também precisam ouvir essa poderosa mensagem de fé e confiança em Deus. Se você quer continuar aprendendo mais sobre histórias bíblicas profundas e como elas podem transformar sua vida, considere se tornar membro do nosso canal. Como membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos e antecipados que vão te ajudar a crescer espiritualmente e aplicar os ensinamentos bíblicos no seu dia a dia. Agradecemos por assistir e esperamos que esta história de fé te inspire a confiar cada vez mais no plano divino para a sua vida. Que Deus abençoe você abundantemente. Até o próximo vídeo.